Olá, hoje a Facial tem a grata satisfação de ter um mais novo integrante no nosso time, o Dr. Lucas Tavares, que vai ser um dos responsáveis pela parte estética, de harmonização do sorriso. Dr. Lucas, muito obrigado pela presença e seja bem-vindo ao time da Facial. E daí nós vamos explicar e esclarecer algumas dúvidas com relação a essa parte estética. Pode falar, se apresentar, fique à vontade. Bom, meu nome é Lucas Travassos, trabalho com a área de dentística e estética e é um prazer estar fazendo parte agora da equipe da Facial Odontologia. Excelente. Eu vou procurar fazer umas perguntas bem objetivas, que são dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos clientes. Relacionado à parte estética, o que são lentes de contato para odontologia? As lentes de contato são finos laminados cerâmicos que são cimentados sobre a estrutura dental, capaz de modificar a coloração e a forma dos elementos dentais. Ah, excelente. Então isso tem um envolvimento na estética grande do sorriso do paciente. Sim. Ótimo. Agora, há uma diferença, e eu gostaria que o doutor explicasse para os nossos ouvintes, lentes e facetas. Qual a diferenciação de lentes e facetas? A diferença das lentes de contato com as facetas é que as lentes de contato têm a espessura menor que 0,7 milímetros e as facetas têm uma espessura maior que 0,7 milímetros. Ah, então a diferenciação é com relação à espessura. Isso. Por isso que, pelas imagens aqui, a gente pode ver claramente que lentes de contato, ela tem a espessura e o próprio nome faz a correlação, a comparação, a analogia com as lentes oftálmicas, né? Isso, perfeito. E as facetas, dependendo da situação clínica de cada dente, o desgaste vai ser maior do que 0,7 milímetros. Então a espessura do laminado de porcelana acaba sendo maior. Isso. Seria isso. E quando indicar uma lente e uma faceta? Certo. A lente de contato ela é indicada quando o paciente tem uma harmonização do sorriso, os dentes estão alinhados, não tem diferenças de coloração de um elemento dental para outro. Quando a indicação das facetas, quando o paciente tem grandes espaçamentos, escurecimentos de um elemento mais escuro que o outro, então nós usamos naquele dente um desgaste maior para elevar uma quantidade mais espessa de porcelana. Quando nós levamos uma quantidade maior, a gente utiliza as facetas. Então quer dizer que essa diferença, por exemplo, para fazer a faceta requer uma maior espessura da porcelana. Isso. Que são geralmente para aqueles casos onde o desgaste com longo tempo de uso, o envelhecimento, pequenas fraturas, grandes alterações de forma dos dentes e alteração de cor. Para deixar uniforme esse trabalho, por isso que aumenta a espessura. Isso. Seria isso? Seria isso. E há alguns casos que nós utilizamos no mesmo paciente as duas técnicas. Há a possibilidade também, na mesma cavidade bucal, de você fazer um trabalho voltado para a lente. A lente. E num outro dente que tem algum problema maior, alteração de cor, alguma microfratura, você tem que fazer um desgaste um pouquinho mais acentuado para ter uma espessura adequada para deixar uniforme tudo. Isso, perfeito. Que bom. Essas são dúvidas que os clientes eles têm, né? E já comentamos, inclusive, a respeito dos desgastes, as espessuras, certo? Com relação à mudança de cor. Esses laminados, tanto facetas quanto lentes de contato, alteram a cor com o tempo? Não, as porcelanas não têm alteração de cor.
desde que seja feita uma técnica correta de preparo, cimentação, essas porcelanas elas não terão alteração de cor com o tempo. O que eles abordam demais, eu vou poder continuar tomando meu vinho, tomando meu cafezinho. Sim, com certeza. Então não há esse tipo de preocupação com esse relação aos laminados de porcelana. Não há esse tipo de preocupação. O que a gente sempre enfatiza com os pacientes é que venha fazer as manutenções, que é as consultas periódicas, de 6 em 6 meses, para a gente estar fazendo a limpeza, acompanhando como que está esses laminados pós a cimentação, saúde periodontal desse paciente, mas a mudança de coloração nas peças em si, elas não ocorrem. Como todo trabalho na odontologia, os cuidados de manutenção pós-tratamento é valioso. Com certeza. Então, ele deve ter os cuidados como se fossem os dentes naturais. Os mesmos cuidados. Né? Aí a gente tem um período de durabilidade que o doutor já vai poder falar agora. Com relação a lentes e facetas de porcelana, durabilidade. Quanto tempo, em média, o paciente seguindo corretamente todo um protocolo disciplinar dura? A durabilidade desse procedimento, ele é de média de 8 a 10 anos. A maioria dos pacientes perguntam, doutor, mas eu vou ter que trocar todas as minhas facetas com 10 anos? Não é exatamente assim. Se houver a necessidade de trocar, será fazer pequenas manutenções de algum elemento ou outro, né, que ocorrer uma fratura ou o próprio desgaste com o tempo, que pode ocorrer igual ocorre com os dentes, da mesma forma. Então você acaba dando uma média de 8 a 10 anos, desde que tenha o controle diário de manutenção da saúde bucal. Isso. E as visitas pelo menos semestrais. Isso mesmo. E nessas consultas semestrais, o que você avalia, além da saúde bucal? Que detalhes você avalia? Você já falou a respeito de pequenas fraturas, pequenos desgastes. Tem mais algum detalhe que é avaliado nessas consultas semestrais para enfatizar a importância para o nosso ouvinte? Sim, nós temos que avaliar também a saúde periodontal, né, que é a parte gengival desse paciente. Nós avaliamos também o desgaste que esse paciente está tendo, tanto nas lentes quanto nos outros elementos dentais, para a gente evitar um possível bruxismo que pode levar à fratura das peças, e a saúde do paciente num todo. Entendi. Ótimo. Então esses são os cuidados. Com relação à sensibilidade, esse é um quesito que às vezes causa um desconforto para os clientes. Então eu gostaria de perguntar a respeito de sensibilidade. Esse procedimento de cuidar, há algum cuidado extra que deve se tomar durante a confecção dos preparos para lente ou facetas? E se é necessário, todas as consultas, anestesiar? Certo. Quando nós vamos fazer a avaliação do paciente, é questionado se há sensibilidade, se esse paciente tem problema com sensibilidade antes do tratamento. Se esse paciente tiver sensibilidade antes do tratamento, nós temos que usar técnicas para que isso não agrave e tende a melhorar com as lentes de contato. Alguns pacientes têm muita sensibilidade devido à falta de espessura de esmalte. Quando nós cimentamos essas lentes de contato, nós conseguimos colocar uma camada em cima dessa estrutura. Então há uma proteção maior. Esse paciente não terá mais problema com sensibilidade devido a essa falta de esmalte. E quando o paciente não tem sensibilidade, alguns pacientes questionam: doutor, eu coloquei as lentes de contato, estou sentindo sensibilidade. Essa sensibilidade, ela tem que ser usada uma técnica correta de preparo, cimentação e manutenção após. Ótimo. Com relação à anestesia?
Anestesia. Esses pacientes que têm muito problema com sensibilidade, nós utilizamos a técnica anestésica para melhor conforto do paciente. Mesmo os pacientes que não relatam problema com sensibilidade, em algumas sessões nós utilizamos a anestesia para evitar que esse paciente sinta desconforto durante o tratamento. E tem outro detalhe também importante, para que ele, aguentando esse desconforto, não prejudique o operador no procedimento para atingir a perfeição que é muito importante. Então, às vezes é necessário anestesiar para que o paciente fique totalmente isento de dor. Sim. E o operador consiga realizar todo o procedimento com maestria. Com certeza. Esse é importante Com também. certeza. Cor. A cor, a gente acaba vendo muitos comentários a respeito de cor. Não, meu dente ficou muito branco, então fica numa coisa muito artificial. Quais os critérios e qual tipo de padronização para selecionar a cor? Nós conversamos com o paciente para a gente chegar numa coloração do que o paciente almeja. Qual é a coloração que esse paciente almeja ter? Nós temos pacientes que já têm os dentes muito brancos e querem uma coloração bem mais branca do que já está. Para isso nós temos dois tipos de porcelanas que são utilizadas para as lentes de contato. Nós temos as estratificadas e as maquiadas. As lentes de contato estratificadas, elas têm uma naturalidade maior na coloração do dente. Nós conseguimos ver a translucidez, o formato, de uma forma bem mais natural. A maquiada, a gente consegue levar uma cor, um branco mais leitoso, mais forte, né? Tem pacientes que são muito brancos que nós temos que levar lente maquiada para conseguir chegar na cor que o paciente almeja. Entendi. Então tem a estratificado, por aquilo que o doutor explicou, ela tende a uma coloração bem natural. Isso. Então, dependendo de alguns detalhes clínicos extrabucais, a gente parte para a maquiada. Isso. E nós olhamos o tom de pele do paciente, a coloração que os dentes do paciente, os outros dentes do paciente têm, né? Por exemplo, o paciente vai fazer só a parte superior, então eu faço o clareamento inferior, vejo que cor que eu vou conseguir chegar para a gente estar escolhendo a coloração. Excelente. Então são diversos fatores. A gente não pode afirmar, vamos fazer só estratificado. Isso. Ou só maquiado. Isso. Há um conjunto de avaliações, de detalhes, né? Para selecionar qual tipo que vai ser feito. Isso mesmo. Ótimo. Com relação ao tamanho dos dentes, quais são os critérios que são avaliados? Nós temos que avaliar a dimensão vertical desse paciente, né? Ter cuidado com o envelhecimento da face. Nós analisamos o tamanho dos dentes que esse paciente já tem para ver qual o tamanho limite que eu posso chegar de modificação do tamanho desse dente, porque dependendo do tamanho da quantidade, o volume que eu der para essa modificação, nós vamos mexer na fonética desse paciente, formato do lábio do paciente, tudo isso vai influenciar. E nós fotografamos, fazemos um planejamento virtual para conseguir chegar num planejamento mais específico para cada paciente. E aí é fundamental o estudo da linha do sorriso. Isso, também, né? Com o certeza. Sorriso espontâneo, porque daí tendo a linha do sorriso adequada, o tamanho vai ter muita influência também. Nós avaliamos isso antes do tratamento, durante a prova e na finalização. Excelente. Para finalizar, doutor, essa brilhante explicação, restrições. As restrições são pacientes que têm muito problema com cárie, problema periodontal mais agravante e problema de bruxismo também. Então nós temos que avaliar se esses pacientes que têm essas disfunções, se esses pacientes podem ou não fazer esse tipo de tratamento.
e também a má posição dos dentes. Por isso que a gente acaba recebendo muitos clientes para fazer o tratamento ortodôntico Sim. prévio à parte estética. Isso. Na maioria das vezes, né, quando o paciente tem um problema ortodôntico, nós Certo. temos que sentar junto com o profissional, com o ortodontista, para avaliar a necessidade do aparelho ortodôntico antes, para posteriormente fazer o tratamento com as facetas. Excelente. Doutor, muito obrigado por essas explicações. Foi Eu que agradeço. excelente. Bom, espero que vocês tenham gostado desses esclarecimentos sobre lentes de contato e facetas de porcelana. Acesse nossos canais no YouTube, no nosso site, no Instagram e no Facebook. Lá vocês vão conseguir ter mais informações a respeito de diversos assuntos. Aceitamos sugestões para qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. Facial, odontologia e saúde, sempre grato pela presença de vocês. Obrigado.